trabalho na fundação também na parte de pesquisa. Durante a minha graduação, eu trabalhei na departamento de nematologia lá da UFLA, onde eu acompanhei um pouco os trabalhos na parte de teste de cultivares e também de produtos no controle de nematóide. Aqui na Fundação Procafé eu sou responsável por conduzir os trabalhos de nematóide, com a ajuda do Marcelo, do Gabriel, agora o Tiago e o Lucas estão dando uma força muito grande para a gente. E o Marcelo achou muito interessante a gente trazer esse assunto, porque a gente está considerando um problema silencioso que está causando muitos danos e o pessoal não está atento ao que está acontecendo. O que são nematóides, pessoal? Só para a gente balizar todo mundo aqui que está acostumado, nematóides são o quê? São vermes microscópicos que parasitam o sistema radicular do cafeeiro, causando injúrias ao sistema radicular e danificando as plantas. Qual que é o ciclo de vida dele, pessoal? O nematóide, ele entra no sistema radicular, principalmente aonde que ele entra? Naquele meristema da raiz, aonde as raízes conseguem absorver águas e nutrientes. É o ponto de entrada dele. Ele entrou ali, ele parasitou ali dentro, ele desenvolve ali dentro, se alimenta dentro do sistema radicular e depois mata aquele sistema radicular naquele ponto de absorção na hora que ele vai emitir os ovos. Uma fêmea pode pôr até em torno de 2.500 ovos e também o ciclo dele em torno de 30 a 45 dias. Uma característica importante é o seguinte: essa fase de ovo, pessoal, pode durar mais de 2 anos. Chama de quiescência. Ele é inteligente. O que ele faz? Ele fica ali enquanto está seco e frio. A hora que esquenta e chove, eclode e sai e começa a parasitar, aproveitando o quê? O fluxo de água para ele migrar e conseguir chegar ao ponto de entrada da raiz ali. Então, tem muitos cafeeiros que a gente vai acompanhar aqui, vai ver que a gente está tendo muitos problemas e não está sabendo, por causa do nematóide, principalmente pela ausência de nematicidas e de meios de controles eficientes, conhecimentos. Esse é todo o ciclo dele. O ovo forma o J2, o J2 é um verme, ele tem uma condição mínima de proteína que permite ele caminhar distâncias muito curtas, o suficiente só para entrar no sistema radicular. Entrou, ele forma. Isso daqui é uma agalha, uma célula gigante, é tipo um tumor na raiz, que vai engrossar a raiz e vai forçar a raiz a alimentar essa fêmea. Essa fêmea vai inchando, chega aqui, ela eclode e libera a massa de ovos. Essa massa de ovos vai estar no solo, chegou a condição climática boa, volta a entrar na planta. Essa daqui é uma foto microscópica mostrando uma fêmea, aqui é a parte dela onde ela armazena toda a massa de ovos. Quais são esses nematóides que a gente tem que preocupar hoje na nossa cafeicultura aqui? Existem os nematóides das galhas, são os mais comuns, chamados pertencentes ao gênero meloidógeno. Mais de 90 espécies hoje são descritas, porém, pessoal, o que importa mais para a gente aqui são esses aqui, ó, meloidógeno, incógnita, paranaense e exíguo. Antes, eu sou preocupado com isso aqui. Hoje, eu não ligo muito isso aqui, eu estou muito preocupado com esses dois. E considerando aqui, a região nossa, do sul de Minas, e a gente vai ver que nas outras regiões é mais problemático ainda. Constitui espécies que causam danos e causam pela ampla distribuição na área de café. Meloidógeno, incógnita e paranaense, pessoal. Quais são os sintomas? Eu acho que essas imagens aqui devem ficar muito bem fixadas na cabeça de todos aqui. Que é o quê? Ele é diferente do meloidógeno exíguo. Eles danificam drasticamente o sistema radicular, causando o quê? Essas escamações, um aspecto cortiça na raiz e também rachaduras ao longo dessas raízes. Então a gente vê que se retira o sistema radicular do som, parece estar apodrecendo, aquele aspecto de cortiça mesmo, que vai soltando. Uma foto maior ilustrando o meloidógeno paranaense. E o pessoal está mais acostumado, que é o meloidógeno exíguo. O meloidógeno exíguo, pessoal, ele entra no sistema radicular, ele é menos agressivo, e ele importa o quê? Você pode ver que todos os locais que a gente tem meloidógeno exíguo, eles estão nas raízes mais finas e causam esses pontos arredondados, são as galhas. Aqui. E aqui no sul de Minas, na época que eu trabalhei no departamento de nematologia com o professor Vicente Campos, os trabalhos que eles fizeram na região do sul de Minas com todas as lavouras velhas mostraram que mais de 90% das lavouras mais antigas têm presença desse nematóide. Porém, eu vou dizer que mais de 80% dos donos das lavouras não conhecem a presença desse nematóide, ou não conheciam, de acordo com os relatórios que eram feitos. Essa daqui é uma foto lá na lavoura do Ares, onde a gente trabalha com os produtos, com os testes de ensaios, que a gente vê o seguinte: quando tem muita matéria orgânica por cima do solo, você passa a rotina assim, a hora que você olha, ali as galhas já estão presentes, logo aflorando na parte
colonizados e predados por nematóide. Uma ilustração boa quando a gente chega no campo, pessoal, para ver a presença de nematóide, é a presença de reboleiras. O que diferencia? Quando a gente for uma lavoura nova, a gente vê muito comum questão de problema de mistura de fertilizante, quando a gente tem uma série de plantas com deficiência, mas é linear, dentro da linha de preparo. O nematóide não. A reboleira dele tem um formato mais arredondado de distribuição. E a gente vê aquela deficiência, parece um raio. Quando cai um raio, o raio é pequeno e mata ali parcialmente as plantas no total. O nematóide não, ele causa uma reboleira muito ligada à deficiência nutricional. Às vezes a gente fica muito confuso achando que a mancha de calcário é uma coisa, mas é ali que a gente tem que estar atento no solo do sistema radicular. Quais os prejuízos? Eu acho que esse daqui é o ponto que eu acho que é mais importante a gente travar. Esse número 1, destruição do sistema radicular. Tudo que gera dano na planta é oriundo da base de destruição do sistema radicular, que é muitas vezes que a gente está vendo, que eu estou enxergando hoje, é questão que a gente chama de uma destruição e um agravante silencioso. Destruiu o sistema radicular, pessoal, faltou um pouquinho de água, um pouquinho menos de raiz que tiver, agrava o estresse. Absorção de nutrientes de água vai reduzir proporcionalmente. Comprometimento da produtividade, consequência da redução do sistema radicular e da redução de absorção. O que acontece com a planta? A planta é que nem um ser humano. Quando a gente está debilitado, a gente perde, come menos, se alimenta menos, o que acontece com a nossa resistência da planta? Cai a resistência e aumenta a predisposição a ataques de doenças. Porta de entrada para doenças, principalmente fusariose, onde tem nematóide, a gente está tendo muito problema de fusariose, que é um mal de 4 anos, a gente vê que ele abre uma porta de entrada e ali naquele ferimento é onde entra a bactéria, causando o que? Morte das plantas. Então, pessoal, a imagem que a gente tem hoje é o que? O exígua é um agravante de estresse muito perigoso. O professor Vicente sempre falava isso, mas gente, não esquenta com nematóide exígua, não. Mas lembre bem, ele não é a causa do problema, ele é o agravante do problema. Já o micógrafo paranaense, esse sim, esse é onde ele está. Se a gente não souber identificar, ter conhecimento dele, ele vai causar morte das plantas, que às vezes você pode disseminar ele para toda a sua área e ainda comprometer a cafeicultura de uma região por não ter a consciência de sua presença ali. Vamos pegar aqui uma análise histórica. 2006, quem me lembra lá atrás, o que aconteceu aqui no começo de 2006? O Axel gosta bem disso, o Zé que estava lá, coletando fruto. Coração negro. Vocês lembram? Faltou água aqui no começo. Se tem menos raiz, nessa época aqui, vai absorver mais ou menos água. 2007, pessoal, vocês lembram que quando atrasou aquela chuva, a chuva foi voltar só lá no final de outubro, para frente de outubro, demorou demais de tempo que ele deve. O que aconteceu com aquelas flores? Flores anormais. A gente monitorou ensaios aqui e a gente viu o quê? Menor índice de pegamento por causa de falta de chuva tardia. 2011, novamente, coração negro vindo molar aqui. 2012, lembra as flores que não abriram, secaram, sem abrir do pé? Todas elas secas. Porque também falta de chuva tardiamente aqui, ó. A chuva não retornava na época correta. 2014 agora, questão de má formação de grãos. Ou seja, pessoal, eu queria fazer um retrospecto seguinte. A análise histórica que o Rodrigo Watson mostrou para a gente, a falta de água está tornando uma realidade cada vez mais contínua ao longo dos anos. E hoje eu tenho certeza e vejo nos experimentos que a gente tem que trabalhar com diferentes preparos de suco de plantio e formação de sistema radicular, que o sucesso nosso de resistir a um intempérie climático e de ter uma produtividade melhor começa na formação do suco de preparo e na formação do sistema radicular principal da planta ali. Então, começa com uma boa muda e um bom preparo do suco, e depois o que? Se a gente faz raiz, a gente tem que proteger ela dos nematóides. Que esse ano, rodando com matéria e olhando os dados de ensaios, a gente notou que a presença do nematóide foi muito agravante na condição de estresse hídrico. Ou seja, aquela raiz que ele vem perdendo ao longo dos anos, aquele menor número de raiz, está comprometendo significativamente o estresse que vem acontecendo nessas épocas. Com relação à distribuição da geográfica, pessoal, o exíguo é isso. Ele está presente em toda a cafeicultura nacional e também em outros países e em todos os lugares. Existe hoje uma linha de pesquisa, tanto o professor Vicente quanto o Jaime, eles mostram o seguinte: seria praticamente impossível disseminar o exíguo em toda a cafeicultura, sim, pelos mecanismos de vento, de uma grade, um
equipamento se eleva. Então existe o princípio que o exíguo ele já pré-existe em todas as condições climáticas, e na presença do café ao longo dos anos ele vai multiplicando e a sua população aumenta muito desorganizadamente, de ponto a gerar danos. Então ele é um micro-organismo que está presente em todos os solos, é uma predisposição. Já o exíguo paranaense, a gente era muito confortável lá atrás, a gente falava assim, ele está aumentando de 10% a 24% na região do Cafezais Paulista, enquanto em Minas Gerais apenas existe um relato, 1997. Em 2000, aumento da distribuição de meloidoses paranaenses no Paraná, Paranaense, e decréscimo do incógnito do Paraná. E a gente vê aqui, em 2003, Patrocínio e Serra do Salitre, onde não tinha ainda constatado sua presença. Agora, em 2014, a professora Sônia da Ipamig, lá de Lavras, ela fez um alerta que eu acho que esse daqui vai valer a mensagem principal da nossa vinda aqui, que é o quê? É a questão da ocorrência dele mais perto do que a gente imagina, nessa região nossa aqui, Campina do Sul de Minas. A partir de um diagnóstico de uma lavoura que estava infestada no exíguo, observou a presença de reboleiras com sintomas severos de amarelecimento de folhas. Essa daqui é uma foto que a Soninha publicou lá, a professora Sônia, mostrando a lavoura que já tinha sido mais ou menos abandonada, o sistema radicular dela como que estava e as plantas como estavam definhando naquilo lá. E foi constatado nesses municípios, tanto aqui em Coqueiral quanto ao Altinópolis, a presença do meloidóide paranaense. Ou seja, pessoal, isso é uma constatação de uma pessoa que está pelejando ali. Então eu tenho certeza absoluta aqui que ele está em mais locais na região nossa aqui, além desse ponto que foi feito esse material técnico. Por isso que eu acho que todos aqui presentes poderiam levar isso daí para casa e estar sempre atento, alerta, e ajudar a gente a conter esse problema aqui, que eu creio que tem maior quantidade e pontos do que a gente imagina. Um ponto importante a gente saber é o seguinte, pessoal: o que nós vamos fazer com essa área? Lá, erradicou o café, está resolvido. As plantas daninhas também são hospedeiras. Olha aqui para a gente ver aqui, dentre 28 espécies de plantas daninhas testadas, 8 apresentaram fator de reprodução maior do que 1. Corda de viola, tiririca, maria pretinha, capim margoso, nabice, botão de ouro, capim pé de galinha, o meloidóide paranaense. Ou seja, pessoal, mesmo que a gente erradique a lavoura de café, a gente vai manter. Então acho que é mais interessante a gente conhecer como diminuir ou até acabar com ele, isolar ele naquela área ali. Mensagem: o paranaense pode estar mais perto do que nós pensamos, e o exílio pode estar causando muito mais danos também do que pensamos. Primeiro passo que a gente deve fazer é o quê? Diagnosticar a presença do nematóide por meio de amostragem de solo e raiz. Como fazer essa amostragem? Simplesmente como a gente faz uma amostragem de solo normal ali, para análise de fertilidade. Próxima região da saia da planta, um ponto interessante é o seguinte: esse trabalho mostra certinho um ponto ideal de coleta. Isso daqui, pessoal, é a quantidade de nematóides encontradas numa distância determinada do tronco. Imagina que o tronco da planta está aqui, 60 centímetros mais longe da região do tronco da planta aqui, foi aonde a gente encontrou a maior população de nematóides, ou seja, onde está presente aquela massa de raízes finas da planta. Você conta ali mais ou menos 60 centímetros do tronco principal e retira uma amostra de solo, passa a mão ali, pega um tanto de raiz, coloca junto dentro do saquinho aquele tanto de raiz. No mesmo dia você leva para a geladeira, deixa dentro da gaveta embaixo da geladeira e manda para o laboratório no período de 2 dias, está tranquilo ali, mantém ele fresquinho ali para fazer o diagnóstico. Eu vou deixar essa apresentação para o pessoal, tem os dados de diferentes laboratórios aqui, eu peguei do trabalho da professora Sônia, que tem os endereços certinho, o pessoal pode estar entrando em contato e vendo qual é a melhor maneira de estar encaminhando essas amostras. Isso daqui não precisa anotar não, pessoal, vai estar tudo no site depois, é só entrar lá e pegar. Com relação, pessoal, aos sistemas de controle que a gente tem hoje, eu vejo o seguinte, que eu enxergo: quando a gente for pensar em sistema de controle de nematóide, a gente está tendo muito problema com relação ao seguinte: em todos esses anos que eu trabalhei com nematóide no sistema de controle, eu observei o seguinte: que é muito difícil a gente ter uma eficiência isolada no produto químico. A gente tem mania de pensar só no químico todo ano, não, mas eu ponho nematicida químico. É muito difícil eu conseguir todas aquelas amostras de solo que a gente tira, a gente chega e olha depois que aplica o produto lá e fala: gente, mas aqui evoluiu demais, e não condiz com a aplicação do nematicida ali.
que a gente pensa o seguinte: quando você faz uma amostragem de solo, se você coincide com uma fêmea que acabou de eclodir, vai estourar uma população de óvulos de J2 muito grande, e por um acaso qualquer, uma testemunha que não recebeu nematicida, e você pegou num ponto que não tinha uma raiz que eclodiu uma fêmea ali, então a distribuição do nematóide, a variação ao humano é muito grande ali no solo. É difícil a gente ter um controle isolado só com a ação do nematicida. E a gente vê hoje que a combinação de técnicas de um manejo integrado é a melhor maneira da gente manter os nematóides abaixo do nível de dano. Nematóide, pessoal, é um micro-organismo muito inteligente. Aqui a essência dele garante que você nunca vai conseguir erradicar um nematóide na área, mas você vai conseguir conviver com ele tranquilamente, sem dano significativo, se você conhecer a maneira de manter ele em equilíbrio. E a população se mantém em baixa pressão e exige esse equilíbrio populacional. Quando a gente pensa em fazer esse tema de controle, o primeiro e mais importante é prevenção. Então, sempre que a gente for estar trabalhando com transporte de qualquer equipamento, ou muda, ou o que seja que possa levar ou raiz ou terra de uma área para outra, está sempre usando técnicas que vão fazer a desinfestação, seja deixando no sol e passando gasolina, lavando, limpando, o que for, mas está sempre pensando, tudo que levar material vegetativo ou terra, a gente pode estar levando para a nossa área nematóide. Sempre lembrar disso, principalmente hoje que a gente tem um sistema que trabalha com mecanização e trânsito de máquinas muito intenso. Químico, eu vou falar um pouquinho. Sistema cultural é um sistema muito importante, principalmente quando a gente vai trabalhar com renovação de uma área. Resistência genética, pessoal, isso daqui eu acho que o grande caminho nosso estão nesses dois principais aqui, ó, resistência genética e controle biológico. E eu vou ser sincero, eu além de pesquisador também sou consultor, eu sempre encontrei mais no químico confiança do que no biológico, muito mais. E hoje, para nematóide, eu vejo que o químico isolado ele é muito pouco perto do que o biológico pode fazer, principalmente com essa vivência que eu estou tendo nos resultados dos experimentos em parceria com as empresas. Vocês têm ideia, por exemplo, a FMC, a Damar, a antiga Millennium, estão entrando nos experimentos junto com a gente e os resultados do controle biológico estão sendo muito interessantes mesmo. Hoje, o que a gente tem de químico para nematóide? O rugby, aqui da FMC, por Adam, o counter está no último ano. Eu não acredito que o counter possa ter longevidade na cafeicultura, principalmente por questões ambientais que a gente vê hoje, tanto o meio ambiente, as questões de segurança, ele tem um efeito visual aqui maior, então eu não acredito. Mas aqui no Procafé, com tranquilidade, a gente tem diferentes nematicidas mais específicos e menos tóxicos estão sendo testados. A gente tem hoje com a FMC e com a Millennium alguns nematicidas que a gente está vendo resultados muito promissores para efeito de choque na população de nematóide. Essa daqui é uma foto da área lá em Boa Esperança, onde a gente tem uma população muito grande de nematóide lá na lavoura do Alisson, em particular lá. Então, estou tentando acabar com o nematóide porque ele não deu conta do nematóide na área dele. E esses estudos, pessoal, uma dificuldade muito grande que a gente vê é o seguinte: aqui o Gabriel, aqui, o Lucas aqui embaixo, fazendo a limpeza. A gente vê o seguinte: a tecnologia relacionada ao ingrediente ativo. E esses nematicidas de hoje a gente está vendo que a gente precisa ter melhor distribuição no solo e maior efeito de contato ali. Então, nesses experimentos, o que a gente faz? A gente faz diferentes tipos de aplicação em leque, em faixa, aplicação concentrada em trench, com limpeza de todas as folhas ali, retirada das folhas, aplicando SUS, e a gente está vendo o seguinte: um desafio grande agora vai ser pegar esse nematicida e ver qual que é o melhor mecanismo e um material que permita fazer essa limpeza necessária e distribuição para aumentar a eficiência de contato. Mas que tem tendência de ter bons resultados, os resultados estão sendo legais, a gente vê que a gente vai ter produto aí para manter o controle de choque de nematóides. Os novos estudos também para café novo, isso aqui é aplicação dirigida em jato, em cafezinho novo. Esse produto, no caso, a gente está testando, está dando resultado bom para baixar a população. E controle biológico, pessoal, eu falei, eu não tinha uma atenção tão grande a ele, e hoje eu vejo. Na época que eu estudei lá em Lavras, eu vi que o pessoal já estava trabalhando na parte de bactérias, principalmente bactérias lá, e eu falava, será? Porque quando a gente trabalha em casa de vegetação,
é muito fácil ter resultado, mas quando a gente vai para campo, o dinamismo e a interação dos fatores mudam ali, e a gente acaba tendo uma queda rápida na viabilidade daqueles agentes biológicos que a gente põe na lavoura, e desequilibra rapidinho de novo. Nós temos fungopredadores, endoparasitas e parasitas de febras de ovos, e também as bactérias, são as rizobactérias promotores de crescimento vegetal, mais ação sobre o nematóide. Essas rizobactérias aqui eu acho muito interessante também, porque o efeito biológico dela para o canteiro vai muito além do nematóide. Quem tem prática de colocar um esterco de galinha, um esterco de vaca numa lavoura, computar ele e depois observar o que ele traz de retorno para a planta, mesmo você diminuindo na atuação nitrogenada, a gente sabe certinho que ele tem muito mais benefício do que o próprio nitrogênio e fósforo que você está quantificando em cálcio ali. A gente vê que o efeito biológico dele é muito importante. Então, essas bactérias estão tendo um efeito, um sinergismo, tanto uma manutenção de equilíbrio de agentes biológicos no solo, quanto para a parte de quê? Para a parte de absorção de fósforo, absorção de nutrientes que estão no solo, naquela interação catiônica que existe no solo. Aqui, um experimento que a gente desenvolveu em casa de vegetação, onde a gente inoculou um nematóide, a gente inoculou de 5.000 ovos de pneumonia, vaso, e depois testamos aqui os produtos. O counter, o biológico, que é uma bactéria, e o hub com 3 horas diferentes. E a gente viu certinho depois uma queda expressiva na população, e aqui, ó, a bactéria, dando um resultado bem legal. Foi onde eu comecei a alertar aqui, na população e nas galhas que foram formadas no adesivo aqui, no sistema reticular. Esse produto, pessoal, esse daqui é de uma empresa. Ele foi desenvolvido por uma instituição de pesquisa e, através de uma parceria, parece que uma empresa agora comercial vai estar trabalhando. A própria FMC tem um biológico com a bactéria, que ela vai estar focando mais até do que o próprio câncer. Ou seja, eles estão partindo bem para essa parte aqui do biológico também, e deixando um pouco mais para trás a parte dos químicos de impacto, principalmente por ser o quê? Organoclorados, organofosforados, produtos de muito impacto. Agora, uma área que eu acho que é a mais importante hoje para nematóides, principalmente quando a gente fala de paranaense, está no melhoramento genético. Vocês desculpem o tamanho da letra aqui, pessoal, mas vou passar a ideia do que é isso daqui. Isso daqui é um experimento, isso daqui foi eu mesmo que fiz esse experimento lá na UFLA ainda, quando estava estudando lá, que a gente detectou o quê? O meloidose adesivo aqui, catucaí vermelho 78515, o pessoal da zona da mata, o pessoal da parte da condição mais fria, mais úmida, está dando excelente resultado. Ele é praticamente imune aqui no nematóide. O Iapar 59, o Acauã, uma resistência muito boa, ele pega muitas poucas galhas no seu sistema reticular, um material muito promissor para quem tem problema de resíduo aí, que pode estar plantando e mantendo um sistema reticular perfeito, mesmo a presença do resíduo, comparado aos outros materiais suscetíveis. O trabalho que pegou todos os materiais do melhoramento genético com ter suscetibilidade ao resíduo. E esse trabalho da Ipamig mostra também o que? O Catiquá aqui, pessoal, MG3. Quem gosta dessa variedade que tem um aspecto vegetativo muito bom, uma qualidade de vida muito boa, e ele é resistente ao nematóide. O Apoatan, que é o porta-enxerto, tanto para hipócrita quanto não pega também o resíduo. Esse outro material aqui, pouco suscetível, pouca resistência. E a gente pega a literatura hoje, pessoal, e olha o seguinte: tanto para a hipócrita paranaense quanto para a amiloidose adesivo, as fontes de resistência genética são muitas. A gente tem muita. O que acontece? Quarta-feira, nossa, existe uma estreita base genética muito oriunda do grupo, do grupo típico ali. Mas quando a gente traz essas matérias de polipromove cruzamento, a característica de resistência ao nematóide, ela passa muito fácil para as populações segregantes ali. Então eu acredito muito que a resistência genética hoje seja um grande avanço que a gente pode praticamente não preocupar mais com o nematóide no mundo. Há um momento que a gente conseguir fixar o quê? Não só a resistência genética, mas fixar produtividade e resistência múltipla, que é o que o pessoal comentou ontem, o melhoramento genético está sendo feito. Que é o que, por exemplo, o Acauã tolera a seca, imunidade à ferrugem, resistente, tolerante a pouca fome e ao mesmo tempo resistente ao nematóide e alta produtividade. Essa resistência múltipla eu vejo hoje como um grande avanço, e na área de nematologia eu acho que é o passo maior que vai existir. Com relação a quem tem áreas muito antigas, que provavelmente tem nematóide, principalmente adesivo lá, é muito importante o seguinte, só quando vai renovar. Primeira coisa,
manejo integrado, exposição ao sol no início do período chuvoso com elevação de temperatura e umidade diminui mais de 90% a população do nematóide. Olha essa área aqui com a Esperança, a gente foi montar um ensaio, tem muito nematóide aqui. E a gente foi montar um ensaio, colocou todas as parcelas lá, aplicou nematicida e tal, e a gente viu assim, tudo que é um aqui é testemunha. Aí quando a gente foi avaliar, falou, cadê o nematóide? Lá. Ou seja, na prática da renovação, a gente teve uma queda muito grande de nematóide, por quê? Olha esse trabalho aqui, pessoal. Isso daqui é o seguinte, são diferentes sistemas de manejo prático de solo, de alqueire do solo com irrigação, para redução de nematóides. Aqui, ó. Essa amostragem foi feita na data que foi efetuada as operações, 2 dias após e 14 dias após. Esse primeiro pretinho é a testemunha, onde só coletou nematóides sem nenhuma prática de campo. Esse segundo aqui, mais claro um pouco, onde foi feito somente irrigação, ou seja, estimulando a umidade para eclodir ovos. Esse mais cinza claro foi feito somente o revolvimento do solo, não irrigou, só passou o arado lá e revolveu o solo. E esse último aqui, onde foi feito o revolvimento e irrigação. Então a gente vê que a população de nematóide ela cai expressivamente muito quando a gente promove o quê? Passa o arado, revira o solo todo e vem a umidade. Todos os ovos eclodem, não tem raiz ali para ele parasitar e ele vai ter uma queda de população muito grande, vai acontecer lá. Quando você planta a lavourinha nova, a gente praticamente quase que não acha nematóide na área. Então isso daqui é muito importante quando a gente for fazer uma renovação de uma lavoura velha. Aproveitar as primeiras chuvas do ano para expor o solo e combinar a umidade e calor. A gente não tem irrigação nas maioria dessas áreas, praticamente nem tem, porque você vai plantar depois por lavoura. Então o que a gente usa? Vamos enganar o nematóide, vamos usar aqui a característica de quiescência dele, e a hora que ele pensar que ele vai ter condição belezinha de pegar a raiz, você vai estar expondo ele à própria morte. Ele tem uma quantidade de proteína muito pouca, ele não sobrevive muito tempo. Você subdispôs ele, veio a chuva, ele eclodiu, ele fica ali, a população dele, melhor mecanismo de controle. E segundo, que eu chamo de manejo integrado é o seguinte, hoje eu vejo o seguinte, a gente trabalhar com braquiária nessas áreas, na parte de inovação, é uma excelente opção também para quem tem condição de estar manejando, principalmente por 2 fatores. Inibe o crescimento daquelas plantas daninhas hospedeiras e promove aumento de micro-organismos antagônicos. Ou seja, pessoal, aquela bactéria e aqueles fungos que eu comentei que nos experimentos de campo, quando a gente inocula, no ano seguinte já praticamente não existe quase população, a gente precisa de manter uma matéria orgânica mais alta. Por isso que a gente fala que controle de nematóide é muito bom usar matéria orgânica. Por quê? Para manter a atividade biológica de fungos antagonistas que tanto predam quanto inibem o crescimento da população daquele nematóide. Você vai aumentar a atividade biológica e manter o equilíbrio. É simplesmente isso. E quando a gente começa a aumentar o volume de massa de matéria orgânica, a gente tem resultados mais positivos desse equilíbrio de biomassa ali e de equilíbrio entre as espécies de nematóides. Olha a corda de viola, pessoal, o fator de reprodução dela, quase o dobro do café. Promeloidógena nicótico, capim pé de galinha, olha o fator de reprodução, muito alto. Maria pretinha, fedegoso, marmelada, capins comuns, mato comum para a gente aí. E exígua, olha aqui, trapoeraba, tiririca, manchuma, azedinha, Maria pretinha, é um material que a gente tem aí. Ou seja, às vezes a gente põe material lá que a gente está achando que está controlando o nematóide, mas do lado da planta ali a população está bombando. E quando a terra vem no pé de café, você está trazendo a população tudo ali. Matéria orgânica. Os dados mostram o seguinte: a torta de marrom é excelente, fonte de matéria orgânica, e ela tem um efeito químico também, direto com o nematóide, e ela teve resultados tanto positivos, tanto coesivo quanto hipócrita. A adição de palha de café no substrato de café na versão 3 para 1 contribui para a redução do número de galhos com propriedade adesiva. Ou seja, pessoal, para nematóide, o objetivo de hoje, a gente tinha meia hora aqui, acho que vai atender até com um pouquinho menos. A gente tem que ter em mente o seguinte: conhecer primeiro a presença do patógeno e suas características etiológicas. Não adianta a gente falar só do nematóide. A gente tem que primeiro fazer a amostragem, ir na lavoura, conhecer se ele existe, qual é o nematóide que existe e conhecer aquilo que eu falei, como é o comportamento de sobrevivência dele. Se a gente está somente no nematicida químico, eu falo com certeza para os senhores aqui, a gente pode desequilibrar a população e não conseguir manter aquela população abaixo de um certo dano, nível de dano econômico. As práticas integradas
Tem uma lavoura que eu tive inóculo de nematóide, aqui na propriedade do Valdir Desteta, aqui em Varginha. A lavoura dele, a produtividade está bombando, está lá em cima, está ótimo, está excelente, mas você chega lá, você vê o manejo integrado dele, você vê as práticas culturais que ele faz, o teor de matéria orgânica dele, e ele utiliza todas essas práticas e ele não se preocupa com o nematóide hoje, porque a lavoura dele não sente tanto estresse hídrico e ela tem condição de tolerar aquele ataque de nematóide sem causar danos à planta. Você olha lá, você tem muito nematóide, mas você tem muita raiz também feita ali. É uma matéria orgânica excelente. Potencializar a formação de plantas de sistemas reticulares bem formados. Quando a gente começa errado, pessoal, a gente começa com um sistema reticular um pouco fraco. Você vem com o nematóide em cima, você acaba de dar outra bordoada, aí a lavoura não vai. Você olha para aquela lavoura de longe, você já vê aquele tanto de escadinha, aquele tanto de falha, aquelas condições de lavoura que você, às vezes, dá vontade de arrancar e refazer tudo de novo o serviço. Então eu falo, hoje eu parei. Eu, por exemplo, em particular, quando eu vou mexer com muda, eu prefiro até mesmo fazer a muda, porque eu não poupo em esterco, não poupo em trabalho para fazer uma mistura homogênea. O sistema de irrigação, ou seja, começar fazendo uma boa muda, você fez uma boa muda, o sistema primário reticular ali crescendo, você passa para o campo fazendo um bom preparo do suco. Os experimentos mostram, a gente chega no campo hoje, no Gabriel, onde está acontecendo lá, você olha direitinho a rua, você fala que foi feito o sistema de preparo, que a gente faz preparo conjunto, trabalhando bem a mistura tudo, e aqui foi feito o sistema de preparo convencional, onde existe uma ineficiência menor. Você olha certinho, o resultado da parte aérea, aquela escadinha, a homogeneidade de planta, a produtividade está maior, ou seja, o que a gente está vendo para cima do solo é resultado do que aconteceu para baixo ali. Fazer lavouras sadias e adotar aquelas medidas integradas de controle. É bem mais eficiente do que a utilização isolada de nematicida. Vamos ter nematicida? Vamos ter, tranquilo, nematicida e para frente, mas só ele não é a solução para o nosso problema. E principal aqui, pessoal, o que? Resistência genética. Então a gente está sempre alinhado com o pessoal do melhoramento genético para sempre não deixar de esquecer de integrar essas novas variedades a resistência múltipla e a resistência do nematóide, ao nematóide. E por último, deixar essa mensagem para os senhores aqui da conscientização de todos, para lembrar sempre daquelas imagens ali que a gente viu do Paranaense. E com certeza eu creio que tem muitos municípios aqui no sul de Minas, a presença do incógnito Paranaenses, e a gente precisa ter esse olho clínico para alertar e tentar conter como uma medida de proteção para a nossa cafeicultura aqui. Era isso aí que a gente tinha para passar. O tempo também foi, mas a gente está à disposição. Obrigado.